Sandro Sotile, o homem gauchão, né? O Sandro Sotile é o Bebeto Canhão da Serra dos anos 70. Né? Fala no Sandro Sotile, se fala em goleador, se fala em opção de todos os times do interior. O Sandro Sotile nunca ficou desempregado na vida. Né? Desde que saiu do seminário para ir lá para o Ipiranga, ele continuou fazendo gols e gols e gols, e por isso é um cara que é símbolo do campeonato gaúcho. Não dá para pegar essa vaguinha que tem no Grêmio aí de centroavante, ô Sotile? Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, com o salário do Soares eu até pinto, ajudo a pintar o campo, troco as redes da goleira, ajudo o roupeiro com o salário que ele ganhava, né? E ainda se bobear, faço uns golzinhos se precisar, né? Quantos gols você fez? Ei, Sotile, quantos gols você fez no total em todos os gauchões? Tem ideia, não? No gauchão da primeira divisão foram 111. 111 na primeira divisão? Isso, eu sou o maior goleador, somando assim, as várias edições que teve no Campeonato Gaúcho. Eu acho que eu joguei em torno de 13 Campeonatos Gaúchos e acabei fazendo 111 gols nessas 13 edições. 111 por quantos times, lembram? Foram vários clubes, né? Eu digo assim que quais dos times que eu não joguei pelo interior afora aí, né? Ipiranga, desde aqui hoje eu moro em Passo Fundo, daí Ipiranga, Veranópolis, Caxias, Juventude, Pelotas, enfim, quase todos os clubes do interior. Eu passei ou na primeira ou na segunda divisão. Então foi muito legal. Glória de Vacaria? Lá você fez chover. Sim, Glória de Vacaria, 27 gols numa edição de gauchão, né? Foi muito... Foram tantos times que às vezes a pessoa esquece, né? No Brasil de Pelotas você não jogou? Travou. Ei, Sotile. Não, eu só joguei no maior de Pelotas, o Pelotas. Sotile gosta de uma confusão também. O que você vai fazer nesse gauchão? Além de ser o garoto KTO aí e andar por esse gauchão todo aí, já anda para cá e para lá com a caravana da KTO, mas o que mais você pretende fazer aí de novidade, além de ser esse personagem alegre das redes sociais? Então a ideia é pelo menos um jogo por rodada, principalmente quando joga a dupla Grenal, no interior principalmente, nós produzir conteúdos para a internet. Ir lá visitar o torcedor que vai cedo para o campo, possivelmente fazer uma carne com esse torcedor, comer um pão de alho, enfim, brincar um pouco com o torcedor e produzir coisas engraçadas para a internet, para a página aí do Sandro Sotile, que as pessoas curtem bastante. Eu acho que tem muitas histórias legais por esse interior afora que a gente viveu e vive, né? Então, por isso que a gente quer... amanhã a gente já vai para Caxias também, já fazer a primeira ação, que é Caxias de Grêmio. Então, sempre tem fatos novos, curiosidades, e as pessoas curtem bastante a figura do Sandro Sotile, o que a gente produz na internet, e a gente fica muito feliz. Conta uma história de gauchão. Qual é a história mais engraçada tua do gauchão, mais curiosa que seja? Porque às vezes engraçado não é, mas mais curiosa de campeonato gaúcho, em qualquer clube que você tenha estado. Não, acho que tem tantas, né? Mas vamos pegar uma. Eu lembro que acho que o Passo Fundo foi jogar em Santa Rosa logo no começo do campeonato quando comecei a jogar futebol. E tinha o Passo Fundo já estava classificado e o Dínamo precisava classificar. E antigamente se transportava ali 100 metros de fio, 200 metros para fazer a cobertura. Não é que nem hoje, que é mais a tecnologia, né? E ali o Passo Fundo já classificado e o Dínamo do Santa Rosa precisando classificar. E quando o repórter puxou o fio lá, chegou o cara com o facão e cortou o fio. E aí ele falou que ali ninguém precisava saber o que ia acontecer naquele dia lá, para ver a pressão como é que era no interior. Né? Com facão, Puxa vida, tá louco. E você assistiu a cena. E você assistindo a cena. Isso.
E tem uma também do Tite, né? Tá, mas ô O Tite, Sotile, o Dínamo classificou? classificar naquele jogo passou de fase. Quero saber se classificou, né, cara? Senão o Pacão ia pegar. Quantos gols tu fez no jogo, Sotile? Nenhum? Nem chutou em gol. O Sotile nem chutou em Tá gol. tudo certo. Eu falei, não, fica pra próxima. Hoje o jogo é fácil, vocês vão ganhar. Aquele papo de tudo cagado dentro de campo, né? Daí vamos deixar ele. Tá, você ia contar outra. Tem a outra do Tite, né? O treinador antigo treinador da seleção, hoje treinador do Flamengo. E ele era o treinador do Ipiranga de Erechim, em 96. Eu estava começando. E aí fomos jogar contra o Atlético Carazinho, em Carazinho. E aí a gente acabou perdendo para o Atlético Carazinho 2-1. E o Tite estava começando a ser treinador pelo interior, né? E aí o presidente chegou no ônibus e falou, comunicou todo mundo que o Tite não ia mais seguir no comando do Ipiranga, enfim. Até aí tudo bem. Aí se passou mais uns 20 anos, aí eu encontrei o presidente do Ipiranga na época, na praia. Aí conversei com o presidente. E aí, presidente, como é que tá? Tudo bem? Ah, Sandro, saudades daqueles tempos nossos do Ipiranga. E aí eu falei, lembra o que o senhor fez naquela época? E o Tite era o treinador da seleção, né? O que, Sandro? Fiquei te devendo alguma coisa? Aconteceu algo? Não, lembra que o senhor mandou embora hoje o treinador, hoje que é o treinador da seleção? Ah, sim, Sandro. Ele que tem que me agradecer, né? Porque se eu não tivesse mandado embora ele ia ficar ali no Ipiranga, no Passo Fundo, Glória e Vacaria. Assim ele foi embora, ele foi para o Caxias, Juventude, foi para o Grêmio, Corinthians e Seleção Brasileira. Então ele que tem que me agradecer. Essa é boa. Mas o Tite tem uma história boa, o Tite. O Tite foi tirado do rádio pelo Marcos Vinícius Caberlon, que veio aqui. Eu chamo ele de pai do Tite, mas ele não gosta do Tite. Teve alguma bronquite também. O Tite não é fácil com aquela cara de padre dele. Mas aí o Marcos Vinícius Caberlon foi no rádio e convenceu ele a largar o rádio e voltar para o Caxias, porque ele estava desiludido com a profissão. O Tite estava desiludido. Aí voltou. Em 98, que nós fomos campeões gaúchos, ele era o comentarista lá das rádios lá de Caxias, não sei qual rádio que era. Rádio Caxias. E aí em 99 ele voltou pro futebol no Caxias. Todo mundo precisa de um pouco de sorte. É, sorte, claro. O Mano Menezes tomou 4 da Napolina. Coisa mais certa é que ele ia para a rua. Aí o Pelaipe e o Moreira resolveram dar uma segunda chance para ele. Ele começou a ganhar, chegou na última partida, tinha que ganhar, e aquele troço lá de 4 expulsos. O brabo é quando E fez carreira. O brabo é quando reinventam alguém assim para dar a 8ª chance pro cara e aí o cara rebaixa o time. O cara tem que aproveitar as oportunidades, né? E Aí é dose. cavar a oportunidade às vezes é fácil. Agora, segurar a bronca, aproveitar, levar adiante. O Sandro Sotile encontrou um viés que ninguém imaginava que ele tivesse. Ele era um cara alegre, espontâneo. Conhecia o Sotile de entrevistar nos pátios do Beira-Rio lá. Pois é. Agora, nem eu também. você não citou o 15 de Campo Bom também. Foi um lugar que você teve destaque, né? Foram 38 gols em 2 campeonatos gaúchos. Aí, ó. 21 num ano e 17 em outro. Isso é um monstro. 27 no Glória, 38. Só aí já dá 65 desses 111. Acho que está errada a tua conta aí. Dá uma conferida. Só 2 clubes deu 35 num, 38 num e 27 no outro, já dá 65 aí, ó. 65, tem mais de 60 gols aí por aí perdidos em Ipiranga, Veranópolis, Juventude. Caxias, uma linda Glória. história. É que, na verdade, assim, para quem saiu do interior, diz assim, o interior nunca saiu de mim, ter uma história, assim, do futebol. Primeiro, a realização de um sonho que é do menino lá de ser jogador de futebol. E hoje, olhando para trás, e principalmente quando começa o Campeonato Gaúcho, as pessoas me ligam, querem entrevistar, saber algumas coisas, ver o legado, a história legal que eu deixei no futebol gaúcho, eu acho que é um orgulho muito grande. Então, eu me sinto plenamente realizado
primeiro por ter realizado o meu sonho de menino, de ser jogador de futebol. E outro é esse reconhecimento que tanto o torcedor, a mídia e o respeito que as pessoas têm pela minha história, pela minha pessoa. Então, acho que isso é que a gente leva para a vida. Então, fui muito feliz assim por tudo que aconteceu na minha vida e da maneira que aconteceu. Então, só agradecer a todos aí por esses momentos aí. Eu sou chato em perguntar para o Sandro Sotile sempre a mesma coisa, mas é uma história interessante de vida que ele tem. Quem foi que te levou para o Ipiranga de Erechim? Foi o padre? Não, na verdade eu estudei 3 anos no Seminário Marista em Viamão, dos 15 aos 18, e aí eu cheguei em casa e falei para o meu pai, eu não quero mais seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador de futebol. Mas ele falou, filho, e eu tinha que começar a fazer os primeiros votos como irmão marista. E eu falei, não, quero tentar ser jogador. Filho, e aí meu pai falou assim, filho, a gente não tem contatos, como chegar para fazer, enfim, para ir fazer testes. Aí fiquei trabalhando mais 6 meses na roça lá com meu pai, e aí a gente achou um vizinho lá que tinha... Estava fazendo preparação física na roça. Muita batata doce, mandioca, né, cara? Muito raiz. E aí apareceu a oportunidade de, com 18 para 19 anos, fazer teste no Ipiranga de Erechim. Eu acabei indo para o Ipiranga e fui aprovado. E se for analisar hoje, com 18 para 19 anos, é considerado um atleta um pouco já passado para ingressar num clube, né? Então, mas... Deu uma travada aí. Estamos conversando com o Sandro Sotile. Diga, Sandro. Pelas pessoas que estiveram ao meu lado sempre aí, então, desejar a todos aí um bom gauchão, né? Eu falo sempre que, para mim, o gauchão é como ganhar uma Champions League, porque o campeonato é daqui, é meu, é onde que a minha família se criou, onde que eu tenho os amigos, então, o título que conquistamos em 98 com o Juventude foi tipo ganhar uma Champions League, claro, medidas as proporções, né? Mas para mim, particularmente, foi espetacular. Agora, aquele time de 98, os caras dizem assim, o Internacional perdeu para o Juventude, parece que não pode perder para o Juventude, parece que não pode perder para o Caxias. O Caxias, em 2000, era melhor do que o Grêmio, que estava mal escalado, o Grêmio pelo Lopes, né? Tirou o Darley, colocou o Silvio Pay-Per-View, colocava um Gé de titular e tal, fez atrocidades e o Caxias era melhor, era um time entrosado, jogava bem e mereceu ganhar. E o Juventude, em 98, era melhor que o Internacional. O Internacional fazia uma força danada para fazer um golzinho contra o Juventude ia lá e fazia gol ao natural sempre contra o Inter. Aquele 3-1 que o Inter sai na frente com o gol do Cristo, eu até estava em Bilbao, a seleção brasileira jogava contra o Atlético de Bilbao naquele dia, e a gente estava acompanhando pelo rádio. Eu e o Orestes estávamos lá para transmitir o jogo da seleção. Nem entramos, porque coincidiu com a decisão do Gauchão, fomos lá, viajamos 1000 e poucos quilômetros de carro para não fazer o jogo praticamente, mas acontece. Aí o Juventude virou com uma naturalidade, e tem até uma história engraçada naquele jogo, nem sei se o Sandro sabe dessa história. Celso Rotti era o técnico do Internacional, e o doutor Ibsen disse para o Celso, daquele jeito do Ibsen, né? Engraçado, ele disse, o Celso resolveu ser ofensivista naquele jogo. Agora vamos para dentro do Juventude. Aí botou o alemãozinho Leandro, aquele ponteiro esquerdo, que depois jogou, fez sucesso no México, foi um bom jogador. Aí o doutor Ibsen disse para o Celso Rotti, se tu quiser eu levo um centro médio no meu carro. Não estou querendo escalar o teu time, mas eu levo um volante no meu carro, vai que precisa escalar, né? Para não escalar o alemãozinho. Ele escalou o Juventude, deu um chocolate no Internacional. Depois foi aquela fiasqueira em Porto Alegre, não querendo entregar a taça e escambau. Mas depois que já fizeram o Pix, não tem mais, né? Depois fez o Pix. Agora, Sandro, só para a gente encerrar, para te liberar aqui, continuar com a nossa turma aqui, com o Matiello, com o Leonardo Aquino e com o Robertson, em termos de posicionamento, hoje a gente fala em atacante moderno, em atacante que não guarda posição, Ener Valencia, por exemplo, é assim. O próprio Luizito flutuava no campo, jogava com inteligência. O Sandro Sotile
jogava na ponta direita, na ponta esquerda, na meia e de centroavante. Não tinha ruim, né? E na verdade eu jogava com... Às vezes, quando os treinadores pediam para eu jogar mais centralizado, eu até jogava. Mas gostava de ter essa movimentação, porque como eu tinha muita força física, eu acabava recebendo essa bola longe um pouco da área da marcação e eu ia para dentro mesmo dos zagueiros. Então, por isso que eu às vezes movimentava e abria os espaços para fazer. Hoje em dia mudou bastante, né? Já se perdeu a figura, principalmente do centroavante raiz, como se diz, né? E hoje os treinadores estão optando muito mais por esquema tático, preencher espaços, enfim, recompor melhor o time. E eu sou ainda daquela época aí que era o básico, né? Ter um bom goleiro, um xerife na zaga, um volante aí que desce-lhe pau, né? Que dá aquela chegadinha. O 10 era aquele cadenciador, o cara que tinha qualidade para bater falta, escanteio. E o 9, que era o jogador que jogava de bico de área, e era o artilheiro, normalmente o fazedor de gols. Então, hoje mudou bastante os esquemas táticos, enfim. Então, a gente comenta, qual que é melhor. É difícil explicar, né, qual o melhor, né? Depende muito de cada momento. Muito bem. Estou tentando me lembrar quem era o 9 do Juventude naquela época. Estou com o nome na ponta da linha e tenho medo de errar, na ponta da língua. Não era Mário? Não, depois foi o Fernando, depois que passei o Fernando. Mas o Mário foi antes, quando o Juventude foi campeão da série da segunda divisão. Em 94. Isso aí. Valeu. Obrigado, Santos Sotilho. Um grande abraço. Você está agora em que lugar? Passo Fundo. Eu moro em Passo Fundo, estou em Passo Fundo. Vai virar prefeito aí. Não. Política não é comigo. Tá bom. Valeu. Um grande abraço a todos aí. Bom gauchão aí. Eu estudei aí no cursinho integral. Olha, então tem boas andanças aqui pela Independência, aqui tem uns bares aí. Se encontrar algum narigudinho aí... Vou ver se não tem alguma coisa anotada nos cadernos aí, porque no interior o pessoal anota na caderneta, né? Vamos ver se tem alguma comanda aí. Aí você manda a conta aí. Aliás, eu tive aí... Eu estou tentando me lembrar o nome do professor, até uma injustiça eu não lembrar o nome dele, do professor. Eu lembro sempre, porque é famoso em Passo Fundo, o melhor professor de literatura que eu tive. Depois eu fiz faculdade, li muitos livros e tal, mas o professor aí do cursinho integral, ele é conhecidíssimo aí. Alguém vai te dizer o nome dele e depois, se eu lembrar, até te ligo e te digo. Mas um professor extraordinário. Até hoje, eu sei a data, o ano do início de todos os movimentos. Barroco, 1601, arcadismo, 1768, realismo, romantismo e tal, 1881, 1893, o simbolismo, 1922, a Semana da Arte Moderna e tal, essas coisas tudo, eu me lembro até hoje. Irani, nome do professor. Irani. Eu sabia que ia me lembrar, nem sei se é vivo ainda. Irani, uma grande figura. Valeu, Sandro. Um abraço. Grande abraço aí.